Muito bem, boa noite. Boa noite e como eu tenho saudado sempre, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, bom final de semana, boa durante a semana. A gente está fazendo essa transmissão aqui numa terça-feira, final de 2020. Estamos aqui, na verdade, no primeiro dia de dezembro, são 9 horas e 30 segundos, mas a gente não sabe que hora que as pessoas vão assistir esta live. Eu sempre brinco com isso e vou insistir, porque acho que é uma dessas contradições curiosas da vida, um desses paradoxos que a gente vai ter que lidar daqui para frente, né? É live no seu nome, enfim, é uma transmissão ao vivo, mas ao mesmo tempo as pessoas podem assistir daqui a anos, né? Através do próprio vídeo que fica no IGTV, através do vídeo que fica ou que vai ficar no YouTube quando a gente acabar essa live. Bom, meu nome é Danilo Afonso, eu trabalho na Vertigo 16, desenvolvimento de pessoas. Uma pequena curiosidade, eu encontrei outro dia uma espécie de um pin, era um magnético que a gente tinha com o que era a nossa... Eu vou tirar daqui, ele vai cair aqui atrás o negócio que sustenta, mas não tem problema. Com o que era a nossa primeira logomarca, criada pelo pessoal da Band Design, pelo Ale Arinho, que sempre foi o nosso parceiro. Um barato, né? Naquela época eu sempre destaco que o 16, da Vertigo 16, estava, né, mais impactado, mas agora está mais discreto. Mas enfim, muito boa noite, bom dia, boa tarde. A gente trabalha na Vertigo 16 com desenvolvimento humano, com desenvolvimento na área comportamental. Outro dia eu até conversava com uma das nossas sócias, com a Are, sobre a questão do foco, né? O quanto é importante ter clareza do que você faz. A gente até discutia outros tipos de serviço, de outras áreas que a gente via e que às vezes não tinha muito foco, não tinha muita clareza, né? Tinha horas que eu faço de tudo, eu faço tudo que aparecer pela frente, isso é meio confuso. E a gente já faz algum tempo determinou que trabalha com desenvolvimento humano na área comportamental. Ainda é um espectro muito grande, ainda é uma área que permite muita mobilidade, a gente pode trabalhar com temas ligados à liderança, temas ligados à comunicação, trabalho em equipe, mas desenvolvimento de pessoas na área comportamental é a nossa praia, através de sim alguns treinamentos, mas também através de processos de coaching, quando é um trabalho mais individual ou de mentoria, enfim. Uma das coisas que a gente mais percebe, e eu percebo muito isso, é o quanto está mudando o contexto social, o quanto isso, na verdade, é fruto também da própria mudança dentro das famílias e como isso vai desembocar naturalmente no mundo organizacional. Em como as pessoas entendem trabalho, como as pessoas entendem o que significa estar vinculado a uma organização. E é um pouco disso que a gente vai conversar hoje com um cara que estuda isso o tempo todo, que tem até uma iniciativa de um projeto próprio neste tema e que eu acho que também deve estar aí estudando e prestando atenção numa série de movimentos sociais e mercadológicos que a pandemia e outros contextos como a tecnologia estão trazendo e como isso está afetando a forma como as pessoas entendem trabalho, como elas entendem valer a pena trabalhar numa organização. Bom, tenho certeza que vai ser um daqueles papos em que eu vou aprender muito mais até do que contribuir. Vamos ver como é que eu consigo aqui entrar um pouco com a minha contribuição. Bom, meu nome é Danilo Afonso, eu vou convidar aqui o nosso convidado, né? Ele vai entrar inclusive daqui através do link do projeto dele, e aí a gente vai conhecer um pouquinho dele, do trabalho dele, e vamos tirar aqui alguns insights juntos sobre todas essas mudanças e como isso afeta a vida de alguém que decidiu trabalhar numa empresa. Certo, Caio? Faz sentido falar de mudanças ou tá tudo tranquilo aí por onde você tá? Tudo meio parecido com o ano passado, com 10 anos atrás? Muito bem-vindo, Caio. Obrigado pelo convite, querido. Imagina, um por prazer. Aceitar o convite, é verdade. Imagina, um prazer estar aqui com você. Querido Paulo Fiola, que está aí nos bastidores também, que proporcionou estar aqui junto. Enfim, um prazer. Como você falou, bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe-se lá que dia, que ano as pessoas vão assistir isso aí. E para a gente começar com uma frase boa de impacto, né? Hoje as pessoas precisam de propósito para trabalhar de propósito, né? Então, se não, fica lá, como eu brinco, fazendo aposentadoria ativa nas empresas, né? Trabalha lá das 9 às 6 e não entrega nada, o que traz de aqui, né? De colaboração, de criatividade, novos projetos, não veste a camisa. Então, as pessoas precisam de algo mais para trabalhar cada vez mais. Então, só para a gente aquecer os motores aí nessas boas-vindas.
Não, vamos aquecer, até porque, eu vou começar aqui pondo uma pimenta. Bom, eu quero que você conte um pouquinho da tua história, né, e como você chega até este projeto, mas só para aquecer os motores, eu vou tomar aqui a liberdade até de falar um palavrão, não pelo palavrão em si, mas pelo contexto. Quando você começa a ver um fenômeno dentro das famílias, que num primeiro momento eu não vou classificar como bom nem ruim, porque eu acho que ele tem os dois elementos, mas ele tem consequências, que é filhos e filhas questionando os pais, as mães, e dizendo muitas vezes, vai tomar naquele lugar, vai tomar no cu, pai, olha que bobagem que você está falando, mãe, vai se ferrar, para não dizer uma coisa pior, vai se fuder, às vezes escapa assim. E por mais que seja uma brincadeira, tem um contexto de dizer, já não entendo a hierarquia do jeito que eu entendia antes nas famílias, eu imagino como isso depois vai se desdobrar na hora que eu chego numa organização e se eu não vejo propósito, gostei da brincadeira, eu preciso de propósito para trabalhar de propósito. Dali para frente, se eu não ver algo além, eu mando também esse emprego para aquele lugar, né? Conta um pouco aí da tua história e onde é que tudo isso desemboca para a gente estar aqui falando sobre isso, sobre o quanto as empresas hoje têm que se preocupar em atrair as pessoas, né? Quando eu entrei no mercado de trabalho há 25 anos atrás, era eu que tinha que convencer as empresas de que elas precisavam de mim e que eu ia fazer um bom trabalho. Hoje parece que inverteu um pouco os papéis. Então tá, vou me apresentar formalmente, né? Só fiz um oi aí, já dei uma frase de impacto. Tem várias outras, tá no meu discurso, tá? Não é proposital. É que, como você falou, você vivencia isso 24/7, as frases legais acabam saindo durante a conversa. Mas, enfim, eu sou o Caio Infante, eu sou diretor-geral para a América Latina da TNP, é a maior agência do mundo focada em marca empregadora, employer branding também carinhosamente conhecido, e sou também cofundador, né, da maior plataforma, da maior iniciativa de marca empregadora, que é o Employer Branding Brasil, o canal que eu estou aqui conectado, que hoje a gente está com milhares de fãs ou seguidores, aí onde a gente realmente procura esclarecer, né, os conceitos, as práticas, os benchmarks, enfim, tudo isso a gente faz. A gente tem podcast também, a gente faz nossas lives, a gente tem um aplicativo para trazendo conteúdo, enfim, estamos aí para apoiar o mercado. E aí, pegando um gancho já no que você falou, primeiro da relação, né, que realmente, acho que tem tudo na vida é equilíbrio, né? Tudo bem que eu sou libriano, sou suspeito para falar, mas a questão acho que tem que ter um meio termo, né? Então, acho que os jovens hoje não sabem lidar muito com a frustração, nem com o tempo, nem, enfim, tem vários aprendizados. E acho que é papel da empresa, assim como, entre aspas, dos pais, né? Como o papel da escola, enfim, tem vários educadores ao longo da nossa vida. Acho que a empresa tem um papel, sim, de educar esses jovens ou de falar, puxa, eu não vou me adaptar para você sempre, todo momento, né? Eu acho que tem que ter um meio termo, de novo, acho que a empresa também não pode mentir, e isso é muito que eu trabalho contra, né? Então, quando a gente fala de marca empregadora, é você sim falar de propósito, de valores, de maneira transparente e genuína, né? De você vender ou prometer aquilo que você é como organização, não fazer falsas promessas. Então, acho que o relacionamento, se ele começa legal, e se você atrai pelos motivos certos, eu brinco, as pessoas ficam pelos mesmos motivos, que por acaso eles são certos também, então fica casadinho. E aí, pegando o gancho no que você falou na sua carreira de quando você começou a trabalhar há 25 anos, estamos mais ou menos juntos aí, não vamos falar de idade aqui, mas tem uma frase também não é que é de impacto, é que eu falo, tá nas minhas apresentações, nas minhas aulas, enfim, todo o meu discurso, que é as empresas escolhem os candidatos. Isso é passado, hoje tem uma vírgula, mas cada vez mais os candidatos também escolhem as empresas. Então, por quê? Porque ele tem acesso à informação, na nossa época não tinha, né? Não tinha também nem tanta... Bom, acho que as principais funções hoje em dia sequer existiam na nossa época, né? Ninguém imaginaria o que estaria por vir. Então, e as pessoas querem sim, e não é só o jovem, tá? A gente que tem 20, 25 anos de carreira, a gente também quer se conectar com algo maior, a gente também quer causar um impacto, a gente quer saber o que a nossa empresa, seja nós, no caso você mais empreendedor, enfim, na sua própria consultoria, se você quer trabalhar acreditando em alguma coisa, ou as pessoas, seus sócios, seus colaboradores têm que se conectar. Né? Não é simplesmente o trabalho pelo trabalho. A questão do relação comando e controle que a gente chama dos anos 80, 90, cada vez mais vai ficando para trás. Os jovens, sim, têm uma parcela de culpa positiva nesse sentido, de promover isso, mas eu não conheço ninguém de 40, 50, 60 anos que também não queira ter qualidade de vida, né, de conseguir passar um tempo mais com a família, equilibrar a vida, ter oportunidade de carreira, ser reconhecido, tudo isso vale para todo mundo. Você quer ver uma coisa que eu vejo que é diferente? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, 25 anos atrás, e já vi alguns mais velhos iniciando uma vida mais de empreendedor, é o fato de que hoje você ouve empreendedores ou autônomos falarem também que eles vão escolher os seus clientes.
E às vezes dissociado de um processo arrogante, muito mais ligado a um processo estratégico, mas que também surge porque há um contexto social que permite que eu diga isso, porque talvez há 25, 30 anos atrás eu dizer que eu ia escolher os meus clientes só soaria arrogante. O lado estratégico, até você explicar que focinho de porco não é tomada, podia soar arrogante. Hoje em dia, assim, olha, numa boa, não é que eu não quero trabalhar com você. Não faz sentido. Eu me posiciono desse jeito. O que você está me pedindo eu não faço. O tipo de abordagem, você quer que eu leve este recado para a turma, por exemplo, num treinamento? Mas eu não dou esse tipo de recado. Meu trabalho é outro, meu trabalho é desenvolvimento. Então, se até o indivíduo hoje, como você mesmo falou, um pouco mais velho de idade, e que eventualmente foi para uma vida de empreendedor, de autônomo, ele escolhe os seus clientes, por que não o jovem que entra e pode aí ter o mundo à sua disposição? Ele pesquisa uma vaga em Madagascar, ele pesquisa qual é Bom, enfim, pega um Glassdoor da vida, onde ele pode saber, inclusive, um pouco das entranhas da empresa antes de entrar, por que ele não vai escolher? Né? Se ele escolhe tantas coisas que antes ele não podia escolher, por que ele não vai ser mais criterioso no emprego? Eu vejo o lado bom e o lado perigoso disso também, a gente vai falando ao longo do papo, mas segue aí porque eu já te interrompi, mas queria entender, minha curiosidade é assim, como é que você desemboca nessa coisa também de employer branding? Porque você não nasceu nisso, até porque há 25 anos atrás não lembro de falarem muito disso. Exato. Apesar que a agência que eu trabalho tem 50 anos, começou com outras coisas e faz employer branding desde os anos 90, quando começou o termo e tal. Enfim, não vou contar muito da história, mas quem quiser saber mais, procura lá nos nossos conteúdos de Employer Branding Brasil, a gente conta um pouquinho do histórico dos anos 90, quando começou. Eu venho do mundo de recursos humanos, né? Então, quer dizer, eu sou publicitário, trabalhei num banco, eu trabalhei num banco, e isso é muito legal, né? A questão de, quando a gente fala de propósito, estilo de trabalho, cultura, eu brinco para ter certeza de que nunca mais eu queria trabalhar num banco. Não vou falar que isso é para sempre, mas é uma brincadeira que eu faço que, putz, foi uma experiência legal, aprendi, fiz amigos e tal, mas, putz, não era para mim, né? E aí, do banco, caí no mundo de RH, que, putz, eu como publicitário, trabalhava em agência, trabalhei fora do Brasil em agências, então eu venho do mundo de agências. Enfim, trabalhei em consultorias, trabalhei em portais de emprego e quis o destino, e eu falo que eu sou um sortudo, um em 1 bilhão, né, nem 1 milhão, de poder conectar a minha carreira de publicitário com o mundo de RH, que no mundo de RH, só nele eu estou há 15 anos, né? Então, hoje eu trabalho numa agência que atende RH, é que eu falo, uma alegria, uma sorte, um destino. Mas eu não sei se você sabe, eu também fiz publicidade e tem uma ótica que eu sempre brinco. Eu nunca quis ser o criativo, eu sempre queria ser o cara de atendimento, porque era o cara que estava mais perto das pessoas, era o cara que ouvia os dois lados, e depois eu fui trabalhar em área comercial, enfim. Então, quer dizer, gente estava ali nos rondando como foco de trabalho há muito tempo. Fica aqui um convite, assista, se você não achar, eu te empresto um documentário feito alguns anos atrás, que eu ganhei assim, aleatoriamente de um cliente que nem é dessa área, é um documentário sobre violeiros do Brasil. Você fala, o que violeiro tem a ver com tudo isso que a gente está falando, né? Tem uma hora que um dos depoimentos é feito por um cara, um professor de viola caipira, chamado Ivan Vilela, um cara até muito importante nesse segmento, ele é professor da Unesp, que ele está explicando, acho que você não ouve a pergunta, mas você ouve só a resposta dele, né? Então a pergunta parece ser algo como, quando você descobriu, né, a sua vocação para ser violeiro? E aí Caio, ele responde mais ou menos assim, olha só, na verdade, acho que eu já nasci violeiro. É que eu fui descobrir isso alguns anos depois. Né? E às vezes é um pouco isso, a gente nasceu já com a vontade de trabalhar com desenvolvimento de pessoas. A gente só precisou passar por alguns caminhos para ir nos lapidando e nos trazer, né, até este momento. Mais uma vez, desculpa o enxerto aí de histórias, imagina, mas lembrei disso. Eu gosto assim, eu gosto de diálogo, não de monólogo, né? Então, estamos aqui para isso. Mas é que eu falei, que é curioso realmente de eu juntar duas paixões e duas carreiras aí, enfim, uma que eu descobri. E eu também, para curiosidade, eu fiz comunicação social, na época chamava, enfim, hoje já mudou todos esses nomes, com ênfase, né, ou com especialização em criação. Cara, eu não sei ligar o Photoshop hoje em dia. E nunca trabalhei com isso. Eu trabalhava em agência também, com atendimento, com planejamento, com outras coisas mais voltada para público, né? E hoje estou na área mais... Por mais que eu trabalhe com o RH, eu não sou o DRH, né? Então, eu sirvo o RH, eu sou um fornecedor nesse meio. Eu brinco, eu estou sempre deste lado da mesa, mas também sempre criando e cultivando relacionamentos, enfim. E assim foi a vida. Acho que essa habilidade no final do dia, acho que eu tenho é isso, é lidar com pessoas, e isso desde sempre, desde marcar ou jogar botão na casa dos meus pais,
ou juntar a turma para ir para balada, ou um restaurante, enfim, eu sempre fui de gente. Acho que isso é o que você falou, já nasci assim. Mas, voltando para o nosso mundo maravilhoso do employer brand, ou do mundo dos nossos recursos humanos, eu acho que existe, como eu falei, um desafio, principalmente a minha referência ela é muito grande, muito alta. Né? Como eu falei, eu estou à frente para a América Latina da maior agência do mundo. Então, é um termo que no Brasil tem seus... Assim, oficialmente eu falo uns 2 anos e meio, que começaram até as áreas, começamos a ver um pouco de movimento. Não oficialmente tem mais tempo, tem até a Suzy, que é minha parceira do Employer Brand Brasil, ela há 10 anos trabalha com isso, ela fala, putz, eu comecei a ver alguém para falar de Employer Brand há 2, 3 anos e olha lá, nos outros 7 anos da minha vida eu estava sozinha, buscando referência fora. Inclusive ela escreveu o primeiro livro agora em agosto, foi lançado, o primeiro livro em português de Employer Brand, pra você ver como é um tema super novo. Não tinha literatura Sabe que em português. Eu tenho um coach que trabalha com isso, ele trabalha numa consultoria, auditoria importante, e é engraçado porque ele contando a minha jornada, ele também durante muito tempo fez isso, não tinha exatamente um nome, ele é um pouquinho mais jovem do que a gente, mas é hoje que ele percebe, hoje assim, talvez mais recente, que ele percebe que a própria organização começa a valorizar o trabalho que ele faz. Então... porque durante muito tempo ele teve quase, essas palavras são minhas, não são necessariamente dele, mas é como eu interpretei o que ele me trouxe, tinha horas que ele tinha quase que mendigar um budget para conseguir fazer algum trabalho ligado, né, a esse importante movimento de embarque das pessoas dentro da organização, e hoje ele começa a perceber que já é um pouco mais fácil acenar para isso e pedir investimento, e entender que é um investimento e não um gasto. Exato. Então é interessante você falar da sua leitura cronológica. E é isso, né? E ainda essa questão de mendigação, eu brinco. Eu fiz uma outra, não foi uma aula, mas um papo agora específico, agora das 7 às 8 com uma outra turma, e o pessoal exatamente, como é que eu convenço a liderança? Essa é a grande pergunta do mercado aqui no Brasil ainda, né? E eu sempre falo, puxa, de onde... Aqui eu continuo apanhando, né? Então eu continuo, até como fornecedor, proposta, putz, não é nem questão de dinheiro não, a questão é, putz, vale a pena perder tempo ou investir tempo nisso, né? Essa ainda é a grande pergunta e ainda vai permanecer pelo menos uns 2, 3 anos. E lá fora, putz, é totalmente diferente. Um que já se fala há muito mais tempo, 2 que já se vê o resultado disso há muito mais tempo, e 3, de certa forma, todo mundo já faz isso, né? E as pessoas usam lá dados, tecnologia, eles estão numa conversa 8, 10 anos futuro, né? E eu brinco, eu vivencio o futuro do Employer Branding, quando eu estou com os gringos, e tento adaptar para a minha realidade aqui, né? Apanhando com os eventuais budgets quando existem, com as pessoas, com as que eu brinco, com as equipes, né, das empresas, que são pessoas que realmente querem trabalhar com isso porque gostam e porque vê a importância, mas ainda é muito difícil. O que as pessoas precisam entender, de maneira geral, fica já um recado aqui, quem estiver assistindo a gente, é sobre pessoas, não é sobre o marketing ou não. O marketing é como você conta a história da sua empresa, né, para dentro, para os seus colaboradores, ou para fora, para os seus candidatos. O que a gente precisa organizar, você precisa ter um posicionamento. Quando eu falo assim, puxa, legal, Coca-Cola, todo mundo conhece, todo mundo toma, faz parte da vida de, sei lá, quase todo mundo em algum momento na vida. Putz, como que é trabalhar na Coca-Cola? Cara, ninguém sabe responder essa pergunta. E se você perguntar para as pessoas lá dentro, muita gente talvez não saiba. E aí é exatamente aí que entra a importância da marca empregadora. As pessoas precisam te conhecer também como empresa para trabalhar. E não estou falando isso aleatoriamente, né? Se você entrar no site de carreira deles, se você entrar lá ver sei lá, mídias sociais, etc., com os 2 principais pontos de contato com os candidatos, e vários outros, mesmo para dentro de casa, quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, quando a gente fala do processo de onboarding, de reconhecimento, enfim, as várias práticas, rituais, toda a parte do que a gente chama de employee experience, cara, tudo isso muitas vezes é muito desconecto, ou não tem um propósito, não tem uma organização. A marca empregadora organiza esse jogo. Do momento zero, que você não conhece a empresa, até o momento que eventualmente essa pessoa deixa de ser um colaborador na sua empresa, passando por cada pedacinho dessa jornada de dentro e fora da organização. Mas aí então, vamos começar nessa brincadeira. A gente até se propôs, né, o nome aqui que a gente deu, o título da live quais os atributos para uma organização se tornar positiva na visão do colaborador, perdão. E eu vou transformar isso numa pergunta que é, por que as pessoas ficam nas organizações? Eu tenho uma ótica, talvez, de quem desenvolve, mas você tem uma ótica de quem faz todo um trabalho de recepção deles, ou apoia, né, quem vai fazer esse trabalho. Como é que é a leitura de vocês? Claro que isso não me parece uma resposta simples em 2 ou 3 itens, mas se a gente for olhar, poxa, o que é nevrálgico? Sabe aquela história? Você tirou esse pilar, a casa cai. Como é que você vê hoje o motivo pelo qual, no geral, a maioria das pessoas permanece numa organização? Acho que tem
3, 4 pontos aí, não que eu vá enumerar 3 ou 4, mas acho que tem alguns pontos aí que vale a pena falar. Sem dúvida alguma, o primeiro é o ambiente. E esse ambiente ele pode ser quebrado em alguns, né? Então, putz, e aí, o que eu falo, são as pessoas com quem eu trabalho, com quem eu me relaciono, que tem a ver com a liderança, são os pares. Se eu brigo com as outras áreas, eu tenho uma relação amistosa, aí meu trabalho desenvolve. Acho que esse é um ponto importante, pessoas de maneira geral. 2, super importante, questão de aprendizado. A gente passa mais tempo trabalhando, né, do que... Vou dar um número aqui, não sei se você sabe. Aliás, vou fazer a pergunta para você. Eu faço isso em vários lugares. Sabe quantas horas na vida a gente passa trabalhando? Você tem ideia? É para falar da minha ou é para eu falar da média? Não, da média, vai, pensando que você trabalha... Acho que eu puxo a média para cima, cara. Você tem ideia? Não, eu suponho que, sei lá, umas 14 horas por dia, mais ou menos. Não, na sua vida. Milhares de horas. Vixe, não horas? Faço a menor ideia. Suponho que se o ano tem 360 dias, as pessoas devem trabalhar aí 250. Putz, cara, só por ano deve ser o quê? Mais de 3 mil horas, quase 4 mil horas por ano? Exato. Aí, sei lá, imagina que vezes 30 anos de carreira, o cara trabalha, sei lá, muito, quase 150 mil horas, talvez. Puta, esse é o número da conta mágica que eu faço, são 150 mil horas. Tipo, cara, é muita hora. Né? Que você é hora pra caramba. É hora pra caramba. Então, cara, de novo, você precisa ter algo legal pra você, né, entregar suas horas lá, em vez de você ficar com a sua família, né? Tem gente que tá assistindo a gente agora, vai provavelmente desligar a live e vai começar a chorar. Falar, putz, vou passar muito tempo da minha vida ainda trabalhando. Mas é uma realidade. Então as experiências têm que ser positivas. As pessoas querem aprender, elas querem se desenvolver, elas querem ter pessoas legais perto dela. Acho que isso é um pilar importante, né? A questão de novo, aprendizado, pessoas. Outra parte... Independente da maneira, as pessoas se prendem muitas vezes na estrutura. É questão de oportunidade de crescimento. Ninguém quer chegar na empresa, entrar estagiário e morrer estagiário. Muito pelo contrário, você vende um programa de estágio e trainee, por exemplo, com oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Pô, mas por que só por estagiário e trainee, o analista, o coordenador, o gerente, sei lá o que, você não quer isso? Lógico que você quer. Qualquer ser humano, ele quer crescer e se desenvolver. E, de novo, em paralelo, aprender. E tem um que é, cara, básico, que pouca empresa faz, que não é difícil. Esbarra um pouco na cultura, esbarra um pouco no jeito de ser. E eu não estou falando de dinheiro. O dinheiro sempre é legal, tal, mas não é só o dinheiro. Até quando a gente fala de employer brand, as pessoas é tudo menos o dinheiro. Né? As pessoas ficam nas empresas, escolhem as empresas não por causa do dinheiro. É por outros motivos. Que é reconhecimento. Cara, isso é uma coisa que às vezes é tão simples de você fazer, de você, puxa, entre aspas, o tapinha nas costas, sabe? Você dá uma visibilidade para o projeto que alguém fez, é você, a pessoa aparecer na newsletter do mês ou da semana, é você poder ter a chance de, puxa, olha só, eu queria, sabe aquela coisa, você faz o projeto, em vez de você falar, tá aqui o Caio que fez o projeto, você fala, não, nós fizemos o projeto, mas peraí, eu que fiz tudo aqui, tal, poxa, dá o devido valor, sabe? Às vezes são pequenas coisas, né? Eu fiz o meu maior post de maior engajamento do meu LinkedIn, cara, deve ter mais de ano e meio já. Sem brincadeira, tem tipo 1000 comentários. Eu não sou top voice, não sou nada disso, é um negócio surreal. É uma carta do meu pai de 1981, pouco depois que eu tinha nascido ali, já estou entregando a minha idade, da Arapuã, que nem existe mais. Quem está ouvindo a gente, que tem 30 anos ou menos, nem sabe do que a gente está falando aqui, que era uma loja de eletrodoméstico, uma fast shop aí dos anos 80, falando o seguinte, puxa, carta datilografada falando que agradecia os serviços do meu pai, e, tipo, completava 5 anos de empresa, eu não lembro exatamente qual que é o teor. Quem que tiver curiosidade, eu publico no LinkedIn quase todo dia, então vai ter que garimpar lá para achar esse negócio. E, cara, é o básico. E meu pai, olha o sentimento do meu pai que guardou aquela carta por 40 anos, que foi assim, tipo, cara, obrigado por você existir na nossa empresa e porque você tá aqui com 5 anos com a gente. E em 2020, quase 21, as pessoas, ou as empresas continuam não sabendo fazer o básico muitas vezes. Mas, cara, você quer uma história curiosa, cara, que aconteceu hoje? Super. Eu estava conversando com um coach e ele recebeu uma cesta de agradecimento pelos 5 anos de permanência dele na empresa, até com um troféuzinho de acrílico e tal. Mas o mais legal é que erraram a data. Ele fez 5 anos no ano passado. Mas ele estava tão feliz que não importa que ele já está no 6º ano. Lembraram dele e mandaram alguma coisa para ele. Ele tem uma posição importante. Assim, vamos aqui falar do ponto de vista hierárquico, não vou nem discutir aqui. O cara tem uma posição ali que, pô, o cara tem dinheiro para comprar, sei lá, acho que umas 1000 cestas de café da manhã daquela. Mas ele ficou feliz mesmo com o erro da data.
com o É isso, fato né? de alguém ter se esforçado para dizer obrigado, parabéns pelo tempo que você está com a gente e tudo mais. Porque isso é uma necessidade humana. Eu nem vou falar de Exato. Maslow, porque na pirâmide de Maslow isso nem está. Isso está na Sim. necessidade emocional. E como é um tema que a gente vem falando cada vez mais, tanto do ponto de vista abstrato de relacionamento, de emoções, quanto do ponto de vista físico, química, biologia, como é que os hormônios se manifestam no nosso corpo quando a gente se sente feliz, tudo isso está mostrando que o reconhecimento tem um papel enorme na nossa produtividade. E aí Super. eu insisto, como a maioria das empresas, ou está listada em bolsa, pelo menos as maiores, ou tem ali um grupo de acionistas que quer um retorno financeiro, eu preciso produzir com constância. Se eu não estou bem para produzir, eu vou tirar isso da onde? Né? Exato. Às vezes é quase uma matemática. Então, o reconhecimento é fundamental, até quando a gente erra a data, e mesmo assim a pessoa fica feliz porque se sente reconhecida. Cara, e é muito simples. Acabou de entrar um super amigo meu. Aliás, a Ju tá aí, falou que ia entrar e entrou, tá desde o comecinho. Tem o Bruno que acabou de entrar. O Bruno que fez o aplicativo nosso aí do Employer Branding Brasil, super parceiro. Ele tem um aplicativo de reconhecimento. Cara, às vezes é tão simples, a tecnologia na palma da mão, você não precisa ter algo de outro mundo. Você pode ter um aplicativo, você coloca lá quais são os seus valores, você fala assim, vou reconhecer o Caio porque ele, X, apresentou esse valor, né? Isso, não, mas costura com cultura, aquela coisa toda. Às vezes é isso, pô, às vezes é um betzinho, às vezes é o PIN que você coloca no crachá da pessoa. Não é por isso que eu falo, não é só sobre dinheiro. O dinheiro é legal, é importante, como você falou, no teu exemplo, né? Você tinha um executivo que poderia... tá me vendo? Ah, tá vendo que tem uma quebrada aqui, não, beleza. Sim. Não, mas está funcionando bem. É que essas internet de hoje em dia, é que esse horário é mais fácil, tem menos gente conectada. Então, assim, às vezes não é o dinheiro. O exemplo que você deu é exatamente isso. É sobre você simplesmente... É a ação, é você falar, poxa, lembraram de mim. Alguém fez isso. Eu tenho outro exemplo, né, de uma também uma multinacional, onde tinha aquele e-mail praticamente automático, né, digamos assim, do CEO, toda vez que alguém completava um ano de casa. E um determinado dia, uma pessoa não recebeu. Mesmo sabendo que era um e-mail automático, não o CEO que para escrever aquele negócio. E essa pessoa vai falar, poxa, eu não recebi o e-mail. Foi reclamar para a chefe. E a chefe falou lá, enfim, o negócio foi escalando, chegou até no CEO mundial que mandava isso, o cara lá nos Estados Unidos, e o cara mandou um e-mail falando, puxa, desculpa, não sei o que, não sei o que lá. Cara, o impacto disso, de novo, emocional, você, pô, a empresa se preocupou comigo, cara, é o tipo da coisa que você dá um gás de um ano, né, pra pessoa falar assim, puxa, o CEO parou o tempo dele lá com milhões de coisas, tipo, do negócio que eu, puta, senti falta, falei com um, e essa pessoa fez questão de levar a minha... Não falei minha reclamação, foi simplesmente, poxa, esse ano não teve. Me escutaram. Me escutaram. Exato, né? puta, exato. Então, acho que isso é fundamental. Então, eu vou muito nesses pilares de ambiente / pessoas, né, o aprendizado, crescimento e a questão do reconhecimento. Acho que isso porque o resto é tudo processo, é como você entrega isso. Né? O treinamento, o coach, o acesso, tudo isso são ferramentas de como você... Porque não adianta você ter uma melhor... Você pode contratar lá o Danilo, o Paulo, toda a turma. Cara, melhor acesso do Brasil. Você faz o quê com aquela informação depois? Eu já, cara, faço isso para várias empresas. Eu entrevisto pessoas, faço grupos focais, quando eu construo o tal da proposta de valor, o EVP. Não vou entrar muito em conceito, mas enfim, eu converso com as pessoas. E numa baita empresa, um dia o cara falou o seguinte para mim. Falou assim, puxa, aqui a gente faz o Nine Box. Todo mundo conhece, ferramenta, olha só, mas, cara, ele falou com essas palavras, meu, Nine Box é um placebo. Cara, ninguém sabe para que serve, porque a gente faz, beleza. Mas não tem continuidade, né? Todo ano tem, cara, o que eu aprendi com isso, o que eu desenvolvi, o que me promoveram, e não é nem só com ele, tipo, é em volta dele. Porque se você faz, só assim, puxa, o Danilo foi o Caio, não, beleza, cara, deixa eu colar no Danilo, ver o que ele fez de diferente, eu quero ser o Danilo do ano que vem. Não, pô, se o Caio não faz, ele não faz, e pô... Ninguém é bobo. Eu brinco, ninguém é demitido por acaso, por surpresa. Ninguém é promovido também por acaso, por surpresa. Pô, as pessoas sabem, tá todo mundo em volta. Você sabe quem trabalha mais ou menos, quem entrega, não é trabalho a tempo, né? Mas quem entrega mais ou menos, quem tá ali conectado, quem realmente trouxe solução, quem atendeu o cliente, quem fez, né? Não acredito, como você falou, não acredito também em coincidências nesse sentido. Ainda mais no mundo corporativo, que é tudo regrado, né? Hoje é tudo metrificado. Então... Putz, de novo, não adianta você ter a melhor ferramenta do mundo e as pessoas se prendem muito, né, as pessoas / empresas, na tecnologia, no aplicativo, não sei o que lá. Putz, não é sobre isso. Né? De novo, é sobre o que a tecnologia é um meio, não é o fim. Então você tem que usar a tecnologia para pegar quais são esses insumos, esses insights, esse sentimento, quais são as experiências positivas. Vou dar um outro exemplo aqui super importante. Posso falar? Quer complementar que eu estou falando sem parar? Manda bala.
Manda bala que eu vou anotando aqui, depois a gente vai conectando. Legal. A Suzy também sempre, ela traz esse ponto, eu aprendi essa com ela, gente, é bom de fazer live, de você conversando com as pessoas, a gente vai aprendendo uns com os outros. E a Suzy falou uma coisa, ela sempre fala uma coisa muito legal. O que você prefere na tua empresa, né? Você prefere ter lá tudo organizado, carreira dos sonhos, papapá? Ou na hora que você, puxa, você tem um imprevisto, alguém da sua família está doente, ou seu filho que se machucou na escola, e você precisa largar tudo e você pode, e a tua empresa te apoia nesse momento? Ou ela fala assim, beleza, vai, mas não esquece que você tem que entregar tal coisa. Entendeu? Esses momentos que importam, é isso que conta. É isso que vai fazer com que você fique mais ou menos na empresa. É isso que vai fazer você se apaixonar pela empresa, ser um promotor de marca e falar mais. E, de novo, defender. Quantas pessoas trabalham na sua empresa, ou nas empresas, por aí, falar assim, você recomenda? Putz, não. Então pra que você está trabalhando lá? Mas aí, Caião, eu acho que a gente tem um dilema aqui, e eu vou evocar, acho que a gente fez aqui, não sei, ao longo desse período de pandemia, que foi quando a gente começou a fazer a live, se a gente fez umas 20 e tantas lives, eu tenho umas 50 vezes esse cara, né, que é o Yuval Noah Harari e o seu primeiro livro, que foi o Sapiens. Quando ele especialmente traz, num capítulo que, se não estiver enganado, ou pelo menos o trecho, chama-se A Lenda do Leão da Peugeot, e eu tive um Peugeot quando eu morei em Portugal, então eu lembrava assim do símbolozinho, né, o leão meio de lado, eu falava, caramba, mas eu nunca parei para ver esse mito, e eu gosto tanto de lendas, de mitos, né, como é que, né, não sabia disso? Aí ele diz, não, na verdade não é o leão da Peugeot que é uma lenda, é a Peugeot inteira. Todas as organizações privadas, públicas, do terceiro setor, não importa, todas as instituições são uma lenda, elas são uma história que um grupo de 10, 5, 1 milhão de pessoas acredita e sustenta aquilo. Mas eu não dou um abraço nas organizações. Então, se um dia, por exemplo, eu quiser, vou evocar a Coca-Cola, que você falou, se eu quiser um dia entrevistar a Coca-Cola, ou vão me mandar para a assessoria de imprensa, eu vou dizer muito obrigado, valeu pela iniciativa, mas eu quero falar com a Coca-Cola. Tá, então digamos que eu seja super bem relacionado, vão me pôr para falar com o presidente, com o CEO, e eu vou dizer, olha, muito obrigado também pelo seu tempo, mas eu não quero falar com o senhor João da Silva, eu quero falar com a Coca-Cola. E aí, aqui, acho que você já entendeu a piada, claro que não dá para falar Coca-Cola. A Coca-Cola é uma ideia. Não, a Coca-Cola existe, tem um prédio ali em Atlanta, tem uma fábrica aqui, isso são coisas. Eu não interajo com as coisas. Eu não interajo com o contrato social, eu não interajo com o espelho. Então a grande questão é, quando a gente diz que a empresa vai fazer o acolhimento, a empresa vai reconhecer, a empresa não existe. Porque eu falei, empresa barra pessoas, por isso que eu sempre falo, né? E aí é o dilema, né? Porque no final das contas eu me vinculo a pessoas, mas as pessoas representam as empresas. E aí vou dar uma outra frase também da própria Suzy, como eu falei, como a gente vive, todo dia, toda hora a gente, né, tem nosso grupo do WhatsApp, a gente posta coisa, enfim, tá sempre trocando sobre o tema. Ela fala uma coisa muito legal, né? Tipo, a marca, né, de novo, pertence às empresas, marca Coca-Cola, marca Peugeot, mas quem dá vida, exatamente o que você está falando a elas, são as pessoas, né? As marcas, no final do dia, são as pessoas. E você tem mais ou menos simpatia ou empatia, enfim, por marca, seja de consumo ou marca empregadora, de acordo com as experiências que você tem com as pessoas. Se você é bem atendido num restaurante, você vai querer voltar. Se você comprou um negócio X, se você foi bem atendido depois, pós-venda, sei lá o quê, legal. Não só o produto atributo, mas enfim, o serviço é isso. Às vezes você... Até posicionamento. Por que você paga mais caro tal coisa? Porque, putz, lá as pessoas vão te tratar melhor. Você tem certeza que lá você vai resolver o seu problema e assim por diante. Isso serve para tudo. Para o empreendedor, para o autônomo ou para as grandes organizações. E é isso que eu ajudo a fazer. Eu ajudo a fazer com que as pessoas vivenciem esta proposta de valor, este posicionamento de marca. Então, por que alguém deveria escolher essa empresa para trabalhar? E sabe como é que a gente faz isso? Como é que a gente responde isso? Com outras duas perguntas. Por que o colaborador atual escolheu a tua empresa e por que ele continua trabalhando para você? Se você conseguir responder essas duas perguntas, e que muita gente não consegue, a gente aprofunda, não são só essas duas perguntas, tá? Eu sempre simplifico. A gente consegue descobrir quais são os atributos de marca empregadora, ou seja, quais são as experiências positivas que essas pessoas valorizam e já contam por aí. No Glassdoor, como você comentou, no churrasco do final de semana, no grupo do WhatsApp, numa live, enfim, as pessoas vão falar. Então vou jogar um case aqui para você, claro, vou brincar, mas ao mesmo tempo brincar de maneira séria. Uma vez fazendo coaching com um rapaz, ele trabalhava num banco, né? Você disse que trabalhou em banco também. Não estava feliz, estava insatisfeito, eu já conheci um pouco da história dele.
e queria sair, mas ao mesmo tempo não queria pedir demissão, porque tinha toda a implicação ali isso é antes da nova lei trabalhista, então tinha toda aquela implicação da indenização, pá. Bom, aí uma hora eu disse assim para ele, bom, mas vamos lá, digamos que você saia, né, e não consiga um emprego com este mesmo salário. Este salário que você ganha hoje está te fazendo feliz, satisfeito? Quer dizer, fomos ampliando e tal? Não, não está. Bom, ok. Então vamos lá, aí você sai, qual é o grande problema? Eu vou sintetizar aqui a história, que essa história me sensibilizou muito na época, quando em algum momento ele falou para mim, cara, mas você sabe por que é complicado sair de lá? Porque o plano médico é muito bom. E se eu sair, eu não vou conseguir, com o que eu vou ganhar, pagar um plano médico tão bom. Eu falei assim, tá, mas este lugar onde você está trabalhando, e não o lugar, mas o contexto todo, você mais o lugar, etc., estão te deixando doente. E aí deixa só ver se eu entendi. Aí depois você analisa o case e vê como é que a partir disso você, né, entende essa empresa. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você está num lugar que você não está satisfeito e você fica nesse lugar porque esse lugar te oferece um plano médico muito bom que você não vai ter em outro lugar ou pagando por conta própria. Estar neste lugar está te fazendo ficar doente, mas, pelo menos, quando você ficar doente, você vai ficar doente no Einstein. E aí ele ficou me olhando assim do tipo, e agora? E aí, Caio, o que você faz num caso desse? Claro, eu não estou pedindo aqui uma solução, mas são dilemas como esse que às vezes vocês enfrentam também, quando vocês estão pensando no projeto que vocês vão desenvolver? Então, essa é uma pergunta comum de benefício. Só falar um oi para a Suzy, que eu acabei de citar ela várias vezes. Suzy Claverry, minha querida, tá aí. Claverry, minha querida amiga. Bem-vinda. Márcia tá aí também, o Andrezão, enfim, vários amigos, amigas prestigiando a gente aí. Obrigado, pessoal. Putz, então, tá tudo errado, né? Aí que você vê que os valores estão todos errados. E quando você foi falando, eu já estava também com essa mesma conclusão. Ou seja, você vai ficar na empresa onde você vai ficar doente, mas pelo menos você vai ter um plano de saúde para te tratar na empresa que vai te deixar doente. Cada vez mais, é um número pequeno, mas cada vez mais as pessoas não querem mais isso, né? Elas querem, de novo, conectar com valores, com propósito, com pessoas legais. Qual que é uma frase comum? Essa frase não é minha de impacto, nem da Suzy, que eu já citei umas 2 ou 3 aqui. As pessoas deixam líderes, né? Ou deixam as pessoas, não deixam as organizações ou as culturas. E isso é cada vez mais comum. Então, ou mais verdade, né? Então, vale a pena você ficar pelo estresse, por tudo. Mas eu acho que assim, tem uma parcela da população que não é pequena, que precisa e só tem aquilo, tem que pagar boleto. Mas mesmo essas pessoas, pelo que eu vejo, até pela minha experiência, 15 anos em RH, até em portais de emprego e tal, que fala assim, putz, eu não quero trabalhar nessa empresa. Putz, mas você não está desempregado. Eu prefiro ficar desempregado. Né? Mas é porque às vezes a questão não é ficar desempregado, né? Porque R$10 vale a mesma coisa aqui e ali. Né? Então, se ele encontra algum lugar que pague a mesma coisa, e como você falou, se ele já não ganha muito bem, às vezes não é tão difícil assim trocar de emprego, né? Mas eu falo assim, digamos, a gente pega uma média gerência para cima, putz, com certeza esse caso de benefício não é que não vai acontecer, mas é muito menos provável, e é exatamente essa turma. Eu já vi gente que, sei lá, ganhava, vou dar um número aqui, R$35 mil para ganhar 18, mas saiu de uma empresa tóxica, estruturada, com status, com carro do ano da empresa, para ir para uma startup, porque não aguentava. E o contrário também é válido. Tem gente que não aguenta lá aquela correria de startup e quer para um lugar mais estruturado. Por isso que eu falo, nunca tem certo e errado, não tem melhor ou pior, e tem a ver com o seu momento de vida, tem a ver com os seus objetivos. Essa coisa que você colocou, a gente há uns 2 anos começou a fazer uma pergunta em alguns processos, especialmente de coaching ou de orientação de carreira, quando envolve um desejo de troca de emprego ou um desejo de entender o que está acontecendo comigo que eu não estou muito satisfeito, que é perguntar para as pessoas, e muitas às vezes não entendem a pergunta, e não é por falta de inteligência, é por falta de hábito. E a pergunta é, quanto você paga para trabalhar onde você trabalha e ganhar o que você ganha? E a gente criou uma métrica, um exercício para fazer essa conta. Porque essa conta ela é composta no mínimo por 3 grandes blocos. Custos diretos, então aquela roupa que eu compro e que eu só uso no trabalho, o sapato, ou o tipo de alimentação que eu tenho por conta dos restaurantes da região, que eu só tenho porque eu trabalho naquele lugar. Os custos indiretos, como por exemplo, a viagem que eu não consigo planejar porque eu só posso tirar férias assim no último momento, eu só posso ter certeza de quando eu vou sair de férias no último momento, então eu pago passagem mais cara, não reservo hotel
por pacotes mais baratos, etc. e tal. E aí tem os custos invisíveis, como, por exemplo, o casamento que começa a se dilacerar, como o filho que vai crescendo e eu não estou vendo esse tempo passar, como muitas vezes a úlcera que vai despertando, né, dentro do meu estômago e eu não estou vendo até a hora em que ela muitas vezes explode. Então, quando a gente para fazer conta mesmo, Caio, não foram poucas as vezes, você falou aí do 35 mil para 18, não foram poucas vezes onde, sei lá, o indivíduo ganhava 14 mil, mas quando a gente parava para fazer conta, só nos custos diretos e indiretos, porque os invisíveis, infelizmente, ele não está vendo, ele descobria que ele ganhava 14, isso já somando o 13º às vezes, e prêmio e tal, não sei o quê, uma média de 14 por mês, mas gastava 8. Quer dizer, ganhava mesmo 6. Será que não tem um outro emprego onde ele ganhe, de repente, 8 e gaste só 2, fique com os mesmos 6, mas não adoeça? Não desenvolva uma úlcera? Se realiza e faz amizade, tem um ambiente bacana, né? Acho que isso é que eu falo, as pessoas estão tendo acesso, né? Como a gente falou do Glassdoor e outras plataformas que tem, né? As pessoas têm acesso não só à informação que está lá, mas até às conexões, né? Hoje o mundo virtual, digital que a gente tem, eu brinco, né? Sempre conhece alguém que trabalha ou que trabalhou naquela empresa, né? Já aconteceu comigo mesmo, para a internet, quando eu mudei para o mundo de RH, eu tinha exatamente isso. Acho que eu sou até um bom exemplo, né? Eu tinha 2 propostas na mão. Uma de uma consultoria, famosa aí de hunting no mercado, e uma outra que é uma... Na época nem chamava startup, em 2008 o termo startup não existia, que é onde eu comecei minha carreira, que foi num portal de emprego que chamava Trabalhando.com, de uns gringos, tal, não sei o que, uns chilenos. Trabalhando no gerúndio? Trabalhando.com, Trabalhando.com, no gerúndio mesmo. E aí, putz, eu conheci os sócios, não sei o que, aquele negócio me encantou. Cara, de verdade, 2008, metade de 2008, ninguém falava de startup. Pode procurar quando surgiu o termo Employer Brand e depois procura quando surgiu o termo startup, é bem depois. E, putz, aquilo lá me encantou. E aí o que aconteceu? Nesse processo, eu falei, poucas pessoas, assim, eram 3 pessoas que sabiam que eu queria sair do tal do banco lá, que eu falei, putz, não era pra mim, legal. E aí, por coincidência do destino, que eu falo, o destino sempre tá do meu lado, de alguma maneira, a namorada, ou ex-namorada, na verdade, um amigo meu, trabalhava nessa consultoria. E eu ia pegar exatamente a cadeira dela. E eu falei, putz, me conta como é verdade, então. Os caras estão me contando que é aquela maravilha, não sei o quê. E ela falou, putz, na verdade não é assim, é assado, e não sei o que lá, vai, enfim. Começou a contar a vida como ela é, que depois, quando eu entrei no mundo de RH e conheci um monte de gente, descobri que é assim que era. E, putz, a minha decisão foi, eu não quero isso pra mim. Eu não quero esse ambiente tóxico, não quero essa competitividade, não quero essa loucura. E durante a entrevista foi muito louco, e assim, eu sou meio desbocado, quem me conhece sabe disso. Chegou lá o vice-presidente, que o cara, mas eu não te vejo trabalhando na Ambev. Eu falei, você nunca vai ver, porque se eu quisesse eu teria prestado trainee lá há 10 anos. E eu nunca quis, a Ambev não é uma empresa que me atrai. E tipo, não quero, tá tudo certo. E ele foi meio arrogante, eu já não gostei. Eu falei, esse cara vai ser meu chefe algum dia na vida, já não quero. Né? E aí no meio do caminho veio essa... E cara, eram propostas, quando a gente fala até de dinheiro, era muito parecida. A diferença é que uma era uma multinacional super conhecida, outra era uma empresa que estava chegando no Brasil que sequer tinha CNPJ. E na época minha mãe, imagina, você é louco, não sei o quê, imagina, com 20 e tantos anos, eu falei, putz, deixa eu ir pra esse negócio. Hoje em dia é comum você começar na startup. Né? Há quase 20 anos, ninguém, né, todo mundo desconfiava um pouco. E cara, foi a melhor decisão que eu tive, provavelmente, na vida, né? E aí, o que eu escolhi naquele momento para mim? Putz, um ambiente que eu poderia aprender, crescer, que eu podia... Poxa, tinha uma experiência que eu jamais tive na vida e que me gabaritou anos depois, putz, a ser o diretor América Latina da maior agência de Employer Branding do mundo, né? Porque eu tive uma experiência Latam, porque, enfim, por toda a minha carreira que eu fui construindo nesse mercado. Mas olha só, se eu tivesse ido lá, provavelmente minha carreira ia ser diferente, talvez nem estaríamos aqui falando de Employer Branding, enfim, sabe-se lá como seria o destino, né? Mas olha como as decisões... E aí, falando em Employer Branding, como é que você traduz isso para as pessoas? O cara nunca ouviu falar, o cara te chama, ou o cara vendeu lá para a diretoria e o diretor fala, não sei, me explica melhor isso, Canhão, vem cá, né? Me explica melhor isso. Como é que você chega lá e explica o que é este trabalho? Até ia te fazer uma pergunta, se você tem que traduzir esse termo para o português, ou porque o interlocutor não domina o inglês, ou porque o contexto pede, né, uma expressão em português, como é que você traduz isso para o português? E o que é o trabalho do Employer Branding na prática? Em uma frase ou em um termo é gestão e reputação de marca empregadora. Ou como você se vende, ou como você, na verdade, conta a sua história de como quer trabalhar na sua empresa. Obviamente, você vai querer contar histórias legais, reais, e que você vai encantar pessoas. E já falo de cara, Employer Branding é também sobre quem você não quer que trabalhe para você.
que é o que a gente falou aqui em vários momentos, né? Então, nem toda empresa é para todo mundo. E legal, puxa, quando eu olhei aquela empresa e eu não fui para ela, né, nessa consultoria, putz, poderia até ter dado certo em algum momento e tal, mas provavelmente ia sofrer, porque eu já conhecia, né, uma cultura tóxica, competitiva, não sei o que lá e tal. E, putz, não ia ser para mim. Tem gente que tá lá, gosta, bacana, não sei o que. Não era pro Caio. Então, Employer Brand é sobre isso também. E aí, como você conta essas histórias? Tem muita coisa errada no mercado, né? Então, na febre, na onda, no modismo do Employer Brand que a gente vê por aí, tem muita gente avacalhando o termo. Essa que é a melhor expressão aqui. Então, a gente lá no Employer Brand do Brasil, a gente tem uma seção que chama o que não é Employer Brand. Então, a gente bate em tudo que as pessoas chamam de Employer Brand e que não é. Né? Isso é bem legal, porque é um trabalho bem educativo mesmo. E as pessoas, várias vezes, já vi, elas printam e levam nas reuniões das empresas. Tipo, a gente, recebi o kit on-board, né? Você sabe, o LinkedIn, ela tá lá, olha, recebi aqui, eu tô com o mousepad, eu tô com... Putz, legal. Mas ninguém vai escolher a tua empresa para trabalhar por causa disso. Ela vai escolher a empresa para trabalhar pela proposta de carreira, pela valorização da pessoa, né? Pelas pessoas com que ela vai se relacionar, por uma liderança bacana e assim por diante. É isso que as pessoas, e as empresas, né? Como a gente falou, pessoas barra empresas, que eu sempre chamo, de ser uma coisa só. Né? Não dá para a gente fazer as falsas promessas. E aí você tem que saber contar essas histórias nos canais certos, para as pessoas certas, nos formatos certos. E formato não é necessariamente ser vídeo e tal. É um conteúdo direitinho, você tem, de novo, você tem que ter um posicionamento, tem que ter clareza do que você está falando. Como eu falei, como que é trabalhar na Coca-Cola? Putz, ninguém sabe essa resposta. Ó. Neste momento, alguém já deve ter ido lá fazer alguma pesquisa, e aí deve ter aparecido alguns sites, algumas coisas, as pessoas contando como que é trabalhar lá. E o que acontece muitas vezes? São as pessoas falando, não é a marca se posicionando, não é a marca educando os seus colaboradores, ou até fazendo um trabalho institucional, falando assim, olha, aqui você vai trabalhar dessa maneira, aqui a gente oferece esse tipo de oportunidade assim por diante. É isso que precisa ser feito. A gente está falando sobre pessoas, você quer ter as melhores pessoas para trabalhar com você. Não é só sobre o marketing bonito, legal e tal. É também... Você usou uma expressão aqui, reputação, né? A reputação vem do outro. Reputação não vem. Eu posso te dizer aqui que eu sou o coach mais incrível do Brasil, que eu estudo pra caramba. A primeira pergunta é, mas quem fez esse trabalho com você? Quem pode falar e legitimar isso que você está falando? Por enquanto, ninguém. Não tem valor. Agora, peraí, fala com o João, com Maria, com Pedro, pá. Há uma constância ou eu desenvolvi uma reputação? É o outro que fala de mim na reputação, né? Perfeito. E acho que tem um ponto legal que eu gosto de trazer até quando eu faço paralelo com o marketing, né, de reputação e por que é importante. Cara, tem um material, uso direto por aí também. E fica o convite para quem estiver vendo aí a gente. Quem quiser depois me pede que eu tenho isso pronto, tá? Tá nas minhas apresentações comerciais, convencimento de liderança e tal. Você olha o ranking, lá o Top of Mind 2020. Quais são as empresas mais lembradas pelos consumidores? Omo, Coca-Cola, Nike, Samsung, tenho de cabeça aqui, estão lá 5, 7... Saiu, aliás, acho que há 2 semanas atrás, né? A última versão do Top of Mind. Fez 30 anos esse ano, então tá lá, são essas marcas nessa ordem. Omo, Coca-Cola, se não me engano, Samsung e Nike. Beleza. Quais são as marcas mais desejadas para trabalhar? Segundo o Glassdoor, o LinkedIn, você vai ver. Nenhuma dessas empresas estão. E aí você vai ver, tá lá, SAP, ThoughtWorks, X. Aí você vai, não vou lembrar agora do ranking das melhores empresas para se trabalhar. E é isso, não tem essa sinergia. Não tem, de novo, uma coisa, um posicionamento, reputação de marca de consumo. Então, legal, putz, eu uso o Omo, eu tomo Coca-Cola, eu gosto da Samsung e tal. Beleza, mas eu não sonho em trabalhar na Samsung, eu não tenho a mínima ideia de como que é trabalhar na Omo / Unilever e assim por diante. Por isso que precisa ter um posicionamento. Né? São raras as vezes, e a Suzy, não sei se está assistindo a gente ainda aqui, mas ela sempre também tem essa provocação. Né? Pensa uma marca que você gosta muito, que você consome todo dia há 20 anos. Que pode ser a sua cerveja, pode ser um carro que você gosta, ou que você admira, ou o shampoo que você usa, seja lá o que for. Você nunca pensou em trabalhar nessa empresa, mas você e sequer se candidatou a uma vaga nela. Então você não sabe nem como que é a cultura, como que são as pessoas. É isso que precisa ser feito. A gente precisa, de novo, no canal certo, levar a mensagem certa para a pessoa certa. Por quê? Não adianta você falar, Caio, vem trabalhar aqui na Coca-Cola. Se o Caio não sequer gosta da Coca-Cola, ou enfim, tem que saber qual que é o momento. Tem que saber se o Caio também está no perfil. E se o Caio não quiser, não insista com o Caio, porque putz, não vai dar certo. Como eu falei, Employer Brand é sobre quem não quer trabalhar para você também. Quanto mais claro for essa proposta, mais a gente conseguir contar isso, melhor para todo mundo.
Né? Eu brinco. Os conceitos vão se cruzando. Bom, terminei. Você ia terminar, depois eu resgato aqui. Não, eu brinco só o seguinte, tipo, quantas vezes você chama um candidato para entrar em entrevista e em 7 segundos você se arrepende? Putz, se você tiver uma marca empregadora forte e que a tua proposta é clara, esse candidato não aparece, não vai perder nem seu tempo dele. É isso. Nem sempre a gente tem a chance de se arrepender, né? Não, na verdade você falou isso, eu lembrei até de uma outra história. A gente, quando construiu a casa que a gente mora aqui, uma hora chegou o momento de chamar o marceneiro, né? Uma pena, acho que ele não está assistindo, mas se ele tiver, ele vai lembrar que eu contei essa história para ele. A gente chamou lá alguns fornecedores e tal, e dentre eles veio a indicação de uma pessoa, que foi até a indicação da moça que fez o projeto da nossa casa e tal. Bom, mas aí aquela história que um chegou atrasado, o outro chegou mais cedo, bom, 2 fornecedores se encontraram, até aí tudo bem, só que a gente estava terminando de falar com um, pediu para o outro esperar, e esse segundo que chegou, a forma como ele chegou ali, sabe, meio quietinho, assim, aquela coisa quase arrastando o pé, a gente olhou um para a cara do outro e a minha esposa falou assim, putz, grila, né? Nós vamos ficar 2 horas com esse cara agora mostrando a casa, puro preconceito, né? Mas essa era a mensagem que ele vendia para a gente. Então, se naquele momento eu fosse um consumidor de marca ali mais decisão rápida, talvez eu simplesmente não puxasse aquele produto da prateleira. Exato. Ou aquele serviço, né? Mas, enfim, estava ali e foi o cara que a gente acabou contratando. E, curiosamente, ele esteve aqui em casa ontem para fazer alguns serviços que precisavam ser corrigidos e tal. E, assim, o cara veio lá de Hortolândia, eu moro em Vinhedo hoje, e não quis cobrar, tipo, não, eu não cobro pós-venda. Chama seu Mário. Eu falei, seu Mário, você tá louco. O senhor tem que cobrar, a casa já está pronta faz 3 anos, agora já é coisa de uso e tal. E você vê, a gente até fala, numa próxima casa é ele. Mas quando a gente está falando ali de um serviço como esse, nós tivemos como consumidores a chance de nos arrepender, né, do preconceito. Mas às vezes numa entrevista a gente não tem, você tem razão. O candidato chega ali, em 5 segundos você desconectou da entrevista com ele, porque a postura dele está inadequada, você esperava um discurso mais enérgico, condizente com o contexto cultural, e ele não teve, Exato. E por aí vai, ou o contrário, né? Você falou que alguns anos atrás não tinha nem expressão employer branding. Antes mesmo do surgimento do Porta dos Fundos, eu lembro quando eu vi o primeiro vídeo do Murilo Gum, ele nem era ainda famoso, mas era um vídeo que depois se tornou famoso, chamado Emprego ao Contrário. Acho que é isso, se eu não estiver enganado. Em que ele é um estagiário que vai para o processo de seleção e ele começa a exigir do entrevistador. Esse vídeo é sensacional. Acho que chama Emprego ao Contrário. Se alguém tiver uma curiosidade, procura no YouTube. E aquilo parecia assim, que absurdo, né? Que piada. E aos poucos aquilo vai se tornando verdade. Super. Porque hoje, como você mesmo está dizendo, às vezes o cara chega lá e diz assim, viu, vem cá, mas no teu site diz isso, isso, isso. Mas no Glassdoor as pessoas dizem que isso não acontece. Qual é a verdade? Isso acontece todo dia, toda hora. E veja bem, no veja bem eu perdi o candidato, muitas vezes. Né? E tem uma decisão pior aí do arrependimento, né? Que eu acho que essa é pior ainda. É quando você faz a contratação errada. Né? Que às vezes tem candidato que é bom de entrevista. E aí quando você contrata, aí, putz, porque aí você tem vários pênaltis aí no meio do caminho, não só o custo de você mandar embora, o risco trabalhista, mas a pessoa que vai danificar o teu ambiente, que vai falar mal de você e vai danificar sua marca empregadora e sua marca de consumo e assim por diante, né? Então, por isso que eu falo, se a gente tiver essa proposta clara, se a gente conectar com os processos, o employer branding não é o processo seletivo, mas se você tem o seu discurso alinhado, se você sabe, de novo, se vender ali ou contar como é que é o seu jeito de trabalhar e a pessoa entender ou não, isso os diferentes interlocutores, né? A gente está falando do RH, a gente está falando do hiring manager, enfim, dependente de quantas fases tem o processo seletivo. Quanto mais você conseguir filtrar isso, melhor. Né? Então, e aí, porque senão esse candidato que vira colaborador é muito pior. E às vezes o contrário, o colaborador, que já aconteceu comigo também, putz, você vai lá acreditando que vai ser de um jeito e não é. Putz, dá 3, 4 meses e fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Porque você leva, a gente tem os 90 dias de experiência para os dois lados, né? E aí você fala assim, putz, e agora? Eu vou para onde? Eu tenho conta para pagar, não posso sair daqui, mas em vez de você trabalhar, você está fazendo o quê? Você está procurando emprego. Ou você não está trabalhando com a mesma pegada, né? Que você mas esse não posso sair daqui, ele é curioso quando a gente começa a olhar para as gerações mais novas, é que sem rotular, olhando fenômenos sociais, a gente vê as pessoas cada vez mais, isso a gente olha pelos números, saindo mais tarde de casa. Então, muitas vezes, eu já começo a ganhar o meu dinheiro, mas eu ainda não tenho custos muito grandes. Então, eu tenho ali a possibilidade de guardar uma graninha. E aí, muitas vezes, se eu vou para um emprego e esse emprego também não me parece muito atraente, eu tenho a liberdade de dizer
tchau, tô fora, porque eu não tenho contas Sim. para pagar significativas. Né? Ainda não tenho filhos, cada vez mais a paternidade, a maternidade, especialmente numa faixa social média, alta, que é, Sim. infelizmente, ainda aqueles que conseguem, né, os melhores empregos em termos de remuneração, até por um Sim. histórico todo de estudo, de oportunidade, etc. Olham para isso e dizem, não preciso ficar aqui. E o ônus fica com quem? Fica um pouco com o candidato, porque ele vai ter que pôr no currículo dele, né, experiências fragmentadas muitas vezes, mas fica com a organização que gastou um balúrdio de dinheiro para fazer o processo de recrutamento e seleção, para em E vai gastar 3, tudo de 6 novo. meses, e vai gastar tudo de novo, perder o cara, né? Perder a pessoa, perder a menina. É nessa hora que quando você, por exemplo, numa conversa prévia que a gente teve, você falou da questão de foco interno e foco externo, e agora há pouco você falou que employer branding não é o processo de seleção em si, mas é nessa hora que eu vejo o employer branding tocando o processo Super. externo, o processo Perfeito. de fazer esse trabalho antes mesmo do cara entrar na empresa. É preparar Exatamente. todo esse processo também. É você contar como que vai ser o dia a dia dele. Olha, aqui a gente trabalha desta maneira. Aqui são esse tipo de pessoas, esses são nossos rituais, nossos valores, nossa cultura, papapá. Então, quanto mais você contar, e as empresas não sabem fazer isso, tá? Se tiver alguém assistindo a gente aqui, não fique chateado, mas na maioria, assim, maioria é 99%, tá? Posso falar com propriedade de causa de quem faz isso 24/7 há 4 anos, e mais 10 aí de mercado de recursos humanos em geral, e já namorando Employer Branding, desde 2013, aí comecei a navegar um pouco, não tanto quanto assim nos últimos 4 anos, porque aí a TMP me proporcionou tudo que eu, obviamente, que eu aprendi nesses últimos 4 anos, não se compara. Mas o, o, a maior parte das empresas, elas falam mais do mesmo. Eu brinco, vou dar um exemplo para você. Aqui você vai, fecha o olho e você vai ver, ó, empresa com ambiente dinâmico, com crescimento acelerado, e papapá. Putz, todas as empresas se vendem, para colocar aqui, se vendem da mesma maneira. Putz, o que é crescimento acelerado? O que é autonomia? Né? O que é oportunidade de carreira? A gente precisa, de novo, o que a gente chama aqui no nosso mundo de employer branding, trazer os proof points. Eu preciso mostrar como é que tipo de autonomia que é, que tipo de liberdade que você vai ter, que tipo de liderança inspiradora, o que é crescimento acelerado. Desculpa, eu não quero ir para uma empresa que esteja indo para falência, que eu não sei se vai existir daqui 3 meses. E você também não vai contar essa história. Né? Então, saber contar, aí tem outro termo bonito que a gente usa, a gente pega emprestado do marketing lá. De novo, tudo que eu falo, se vê as referências do Employer Branding são do marketing. É o storytelling, é você saber contar essa história. Uhum. Né? E aí tem metodologias, tem técnicas, enfim, de fazer isso. De novo, uma discussão grande para a gente falar do Employer Branding, mas eu acho aí só no teu ponto, né? Acho que esse jovem privilegiado, ele ainda é minoria. Ele sim, ele descarta mais a empresa, ele tem as pessoas que precisam do trabalho. Mesmo quem precisa ajudar em casa, mesmo quem é mais novo, ou quem vai um pouquinho mais velho, vai trabalhar numa outra posição para pagar uma faculdade do sonho que ele quer fazer. Às vezes a pessoa está lá no call center e ela está estudando RH. Isso eu já vi várias vezes, enfim, esses cruzamentos, né? Não só esse é só um exemplo. E aí a pessoa está lá porque ela tem que estar lá. E aí, será que essa pessoa vai atender bem o seu cliente? Se você não criar essa experiência positiva, se você não cuidar dela, se você... E entender. Vou dar um exemplo que eu adoro muito, exatamente nesse mesmo ponto. Que a gente até já coloca em alguns cursos que a gente dá esse exemplo do Starbucks. Tem lá um post no Instagram, tá aberto no Instagram do ano passado, até se for ver esse post do começo desse ano, não me lembro, faz tempo. Tem lá a história da Laura. A Laura trabalha no Starbucks. Só dar um passo antes. O Starbucks fala o seguinte, é que a gente apoia a tua educação. Você vem aqui que a gente realmente acredita na educação, tá? A gente vai investir em você. E ele tem lá, o mote dele é be more than employee, be a partner. Né? Então, seja mais que um colaborador, seja um partner, é difícil de você traduzir, né? Tem poderia ter várias interpretações, de parceiro, sócio, enfim. O que sócio tornaria a coisa muito pesada, né? Muito pesada, enfim, na promessa. É o partner. E aí o que acontece? Aí tem a história da Laura. E a Laura falou o seguinte, putz, eu ia sair da empresa, do Starbucks, porque eu queria fazer me formar em dança. Cara, ela trabalha no Starbucks, na loja do Starbucks lá nos Estados Unidos, não me lembro agora qual que era, e ela queria se formar em dança. O Starbucks falou, não, aqui você é mais do que um colaborador, você é um partner. E o Starbucks falou, vou financiar o teu curso, que você quer fazer dança, você vai se formar e você vai realizar teu sonho com o Starbucks. Cara, isso é muito mais forte, você vê nessa história, putz, se você vai tomar mais café do Starbucks amanhã, não sei, mas com certeza você cria uma empatia legal, e quem vê aquilo como uma proposta, caramba, isso sim faz sentido.
pô, eu quero numa empresa, não que eu quero estudar dança e vou usar Starbucks como uma ponte para isso, mas, putz, olha como o Starbucks cuida das pessoas. E vamos combinar, as empresas de maior sucesso são o que são, não é à toa. São as empresas que saíram na frente, quando a gente olha aí, mesmo lá, Tesla, Facebook e tal, lógico, tem prós e contras todas elas, mas são as empresas que ou tem o entenderam... êxito do produto barra serviço, mas tinha gente por trás de alguma forma cuidando mas de gente. que não é suficiente, né? Que não é suficiente. Até quando a gente olha o turnover de tecnologia nas grandes empresas lá fora mesmo, Facebook, Apple, Oracle e tal, ainda é um grande desafio, até porque o mercado é super aquecido, né? Então é difícil e o tipo de trabalho é pesado, é puxado, porque o nível de exigência, imagina, você trabalhar na Apple, você não pode falhar, você trabalhar no Facebook, você não pode falhar, você tem que ser o melhor do melhor do melhor. Mas se você não criar experiências incríveis, essas pessoas, exatamente, elas não ficam, e você tampouco atrai. Ou se você atrai e fala assim, legal, a minha experiência com a Apple é maravilhosa, com o produto, eu não sei o que, chega lá, a experiência de trabalho é porcaria, você muda pro Samsung, além de tudo, e ainda sai falando mal da Apple pra todo mundo. Então, essas empresas não são o que são. Busca lá no Google, as top 10 empresas que mais investem em employer branding. Disney, Tesla, Apple, Facebook, são as mesmas empresas. Ah, mas elas investem porque elas têm dinheiro, não sei o que lá. Não, uma coisa vai puxando a outra. Exatamente, elas são o que são porque elas acreditam e cuidam das pessoas, né? Então, acho que isso... E eu coloco isso nos materiais, até quando eu mando para as empresas, eu falo assim, puta, olha isso. Pô, se a Disney precisa investir nisso, que a Disney, poxa, quem trabalha com treinamento e tal, pô, tem lá vários treinamentos da Disney, tem... Alguns gostam mais, outros menos, mas é uma empresa que todo mundo admira de certa forma. Então a Disney não tem problema de contratação, de retenção. Você sabe que eu não gosto do termo retenção, mas enfim, é só para simplificar o nosso papo aqui. Mas a própria Disney investe um caminhão de dinheiro para cuidar da marca empregadora, para cuidar dos diferentes públicos, para dentro e para fora. Porque pode perder para outras empresas tão legais quanto ela, de outros setores, inclusive. Exato. Engraçado você ter falado da Disney, porque, bom, enfim, a gente dá para ficar aqui que é umas 5 horas ainda conversando, só que você tem de história para contar, eu vou lembrando mais uma ou duas, ficava umas 5 horas. Mas eu estava pensando, uma hora você, numa da conversa prévia também que a gente teve, você falou sobre employer experience, e eu fiquei pensando, bom, mas a experiência vai desde o meu primeiro contato com a empresa, sabedor, por exemplo, que ela existe, ou que existe uma vaga nela que eu posso me candidatar, até o momento onde eventualmente, eu não sei se acaba ali, mas ali também é um outro momento simbólico, onde eu me despeço dela, seja por decisão minha ou por decisão da empresa. Sim. E eu percebo assim, se o processo de recrutamento e de onboarding, né, do colocar o colaborador para dentro da empresa, se aclimatar, já tem as suas falhas, muitas vezes a gente perde um bom candidato, ou ele já está dentro de casa, mas ele já começa torto porque a gente aclimatou ele mal, o processo de desligamento, então, é uma coisa temerária. É horroroso, assim, do tipo, tá, a gente não precisa mais do cara, e aí por mais que a gente fale de humanização, de um desligamento humanizado, de um desligamento consciente e tal, a gente esquece às vezes do básico. Olha, antes até de você decidir o método que você vai usar para fazer o desligamento, pense o seguinte, o que você quer com esse desligamento? Você só quer se livrar desse cara, ou você quer que esse cara saia dizendo, ok, foi uma experiência ótima trabalhar lá, meu contrato se encerrou porque minha vaga deixou de existir, ou como você disse, eu tenho que reconhecer que a minha performance não estava legal, mas se alguém perguntar, mas e aí, você recomenda trabalhar lá? O que você quer que o cara diga? Você quer que o cara diga assim, eu recomendo que você vá para o inferno, mas não trabalhe lá. Ou você quer que o cara diga, não, é uma puta empresa, foi uma baita experiência. Né? Como você falou, uma história puxa outra. Dá uma olhada nos comentários, depois tem um monte de coisa rodando aí. Alguém perguntou. Até perguntaram Caio de quê, né? Caio Infante. Caio Infante, quem quiser depois me seguir no LinkedIn, escrevo bastante sobre o tema, além de seguir aqui o Employer Branding Brasil. Mas depois desse pergunta alguma coisa pra gente responder a turma, que eu sou meio ruim de ficar vendo e interagindo. Mas o que eu vejo de, você faz entrevista de desligamento? Faço. Mas o que você faz com esses dados e tal? Putz, não, nada. Mas a gente faz. É o que você falou, não adianta vir com esse papinho de empatia. Só para ver se tem algum caso, né? Alguma história escabrosa, né? Quando eu faço um trabalho numa empresa, do posicionamento, eu olho entrevista de desligamento. Por quê? Eu preciso saber para onde ele foi e por quê, né? Porque para onde foi esse colaborador e por quê. Então ele está deixando para onde que ele... Né? Foi por liderança? Foi porque foi uma promoção que nunca aconteceu, que foi prometida? Ou foi porque lá nessa outra empresa tem uma marca diferente e tinha uma proposta mais legal? E geralmente ninguém vai falar, putz, eu saí porque eu fui ganhar mais. As pessoas não vão responder isso. São outras coisas. E as empresas não olham para isso. E aí tem um outro, dentro do mundo de Employer Branding, que é o ápice aí
são poucas empresas que têm isso super estruturado, principalmente no Brasil, fora a gente vê isso um pouco mais, que é o processo de alumni, né, o programa de alumni, que é exatamente o teu ex-colaborador. Por N motivos. Primeiro, você quer que esse colaborador, você tenha um sobrenome corporativo é para sempre, né? Eu sou o Caio que fui da Trabalhando.com, estou aqui falando da Trabalhando.com. E se você olhar no meu LinkedIn, tem lá as empresas que eu trabalhei. E em algum momento você vai falar, pô, eu participando de um processo seletivo na empresa tal. Você trabalhou lá, como que foi? Então, se você conseguir manter um relacionamento, e assim, o relacionamento, às vezes você manda um e-mail por trimestre, tem empresa que faz até festa, quer dizer, quando podia, né? Ou quando puder de novo, faz uma festa anual ou semestral, não com todo mundo, não com todos os colaboradores, né? Mas pensando na questão da festa, mas a tecnologia te ajuda, né? E aí tem, por exemplo, o grupo BCG, a gente até entrevistou, a gente fez um podcast com a Ana Moreno. Ela é responsável globalmente, hoje ela está em Boston, ela é responsável globalmente pelo programa de alumni da BCG. Tem 25 mil pessoas no programa de alumni dos caras. Por quê? Porque são consultores que criaram sua própria consultoria em algum momento, saíram, que é normal nesse mundo, mas eles continuam porque é negócio para os caras, porque em determinado momento eu falar, putz, eu não consigo atender esse cliente, eu vou precisar de ajuda. Ele pode falar com a ABC ou ele pode voltar para a casa dele, que é a BCG. Né? Então ela tem um processo ultra estruturado. Então, cara, tem um podcast de 1 hora onde ela conta isso, quem quiser conhecer um pouco mais de um programa de alumni ultra estruturado, né? E outra, empresas menores ou não precisa ser nesse nível, essas pessoas podem voltar a trabalhar para você, porque às vezes é isso, putz, eu vou porque eu quero ver se a grama do vizinho tá mais verdinha. Putz, realmente não tá. E essa pessoa vai querer voltar para trabalhar para você. Por quê? Porque ela já conhece o ambiente, já conhece a cultura, já sabe que lá tem um monte de coisa legal. Ela teve naquele momento talvez não valia a pena e ela largou a empresa e voltou. E eu sou um caso boomerang, que a gente chama de né, o colaborador boomerang. Na Trabalhando.com, eu fiquei quase 3 anos, saí, fiquei 2 anos na Filipelli, onde até conheci você lá no finalzinho meu de Filipelli, quando eu conheci o Paulo também. E depois voltei para Trabalhando.com, que eles me chamaram, enfim, para assumir uma posição maior. Eu fui o número 1 do Brasil, eu era o número 2, voltei para ser o número 1. E eles, putz, na hora que eles me ligaram, eu falei, beleza. Lógico, tinha algumas coisas que não estavam funcionando tão legal lá na Filipelli, beleza, faz parte, algas passadas, sem problema algum. Putz, eu tinha uma oportunidade bacana. Eles não precisaram me convencer, eles não precisaram ir pro mercado fazer hunting, gastar com consultoria, não sei o que. Eu falei, putz, o cara legal, é o Caio que a gente quer de volta. E fiquei mais 3 anos e meio quase na empresa, na minha segunda passagem. Não significa também que essas relações são para sempre, no sentido de que eu vou trabalhar 20, 30 anos na mesma empresa. Tá tudo bem se você trabalhar 2 ou 3. Tá cada vez mais raro, né? Não, mas se você trabalhar 2, 3, trabalhar bem, entregar bem, ficar 5 meses eu acho que é pouco também, tá? Eu vejo muito a galera ficar 6 meses, 8 meses, vai embora, também não dá nem tempo de você construir nada. Eu falo, não dá nem pra você metrificar um trabalho, um projeto de 6 meses, 8 meses, com sorte 1 ano. Né? Acho que tem que ter um pouco mais... As pessoas têm um pouco mais de resiliência de maneira geral. Eu falei, tudo é equilíbrio. Acho que uns 2, 3 aninhos dá pra você ter certeza de que você realmente, né, valeu a pena ou não. Tanto que tem uma curva, né, quando você olha o turnover. Até 6 meses, 1 ano e até 2 anos. Até, tipo, 80% está nessa curva aí. Aí quem passa de 2 anos, 2 anos e meio, a tendência é ficar 3, 5, 7, 10 anos, né? Mas, enfim... E tem um acho ciclo, que essa né, relação que tem precisa que ser ser fechado. mantida. Às Claro. vezes tem, e outra, às vezes muda, às vezes, pô, putz, surge um negócio mais interessante, ou, putz, tô vendo que aqui não vou crescer mais tanto, que às vezes acontece, pô, você tá lá, pô, para ser o próximo, por exemplo, eu tô hoje como número 1 da TMP, ou vou ser o número 1 da TMP para sempre, o negócio vai crescer junto comigo, ou daqui 5 anos, sei lá, putz, não quero mais. Então, tem uma oposição para eu assumir em outro país, ou sei lá o que, sei lá, eu tenho que ver o que tem para mim e o que combina com o meu momento de vida. Poxa, o que eu quero? Hoje eu estou feliz e confortável aqui, estou 4 anos na empresa. E hoje eu posso falar para você, tá gravado aqui, finalzinho de 2020. Cara, eu posso ficar 20 anos na mesma empresa. É a única vez depois de... E como você falou, que você nasce violeiro, né? Pô, eu levei mais de 20 aí trabalhando para achar uma empresa que eu com tranquilidade falo, posso ficar mais 20 ou 25 e vou estar feliz. Se as coisas continuarem indo do jeito que estão indo. Com a autonomia que eu tenho, colaborando com as pessoas que eu tenho no meu dia a dia, tanto aqui quanto fora, né, desenvolvendo um mercado que não existia e tudo que eu consigo, né, tenho feito por ele. Que coisa que lá fora não precisa. Toda essa iniciativa do Employer Brand Brasil, os caras, tipo, eu falei, olha, eu tô começando a fazer isso quando eu pedi autorização, não sabia se podia fazer um treco desse. Os caras, beleza, toca aí, vai te atrapalhar o trabalho? Eu falei, não, vai melhorar o nosso negócio. 4 anos, ou 2 anos depois de Employer Brand Brasil, as coisas realmente, né, pô, tá aqui, faço live, acabei virando um bom nome aí no mercado, né, bem respeitado por tudo que eu falo, obviamente faço e entrego também, não é só promessa, né, minha entrega tem que ser boa também, tem os meus clientes, tem minhas coisas. Mas é isso, né, pô, levei 20 e tantos anos para achar uma empresa que tem a minha cara, que combina e que, sabe, que dá o famoso match. E muitas vezes não dá. E tem uma outra frase que eu gosto muito, que
ser coach deve saber disso muito melhor que eu e deve passar por isso muito mais vezes. Mas que, em geral, a gente é escolhido, a gente não escolhe onde a gente quer trabalhar. Essa relação que está mudando, mas em geral é isso. Você está aqui, você está descontente de seu local de trabalho. Alguém te indica, você vê uma vaga lá e você, tipo, beleza, eu vou. Putz, porque onde eu tô tá horrível, eu vou para outro lugar, mas você nem sabe se é bom ou não. Ou alguém que te indicou, ou sei lá o quê. Né? A gente precisa cada vez mais, eu acho que vai demorar ainda algum tempo, fazer essas escolhas. Não deixar a vida te levar, né? Nesse sentido. É você realmente falar, você, na eu quero verdade, trabalhar nessa empresa. Você foi desembocando no tema que é o mais caro para a gente, que é a questão do autoconhecimento. E aí, a qualidade das escolhas ela é absolutamente notória quando a gente percebe que houve um investimento na autopercepção, no investigar aquilo que realmente faz o meu coração vibrar. Hoje, depois de 9 meses, acho que foi mais ou menos esse período, a gente fez pela primeira vez, depois, né, da quarentena, um workshop presencial, cheio de protocolo e tal. Então, de manhã, eu estava retomando. E aí, na abertura, me apresentei e tal, e pedi para eles se apresentarem e falei para eles, pessoal, queria saber o nome, onde vocês trabalham, assim, só responde uma perguntinha para mim. Por que você existe no mundo? E aí foi super interessante, algumas pessoas não conseguiram responder. Trava, né? E tudo bem. Né? Uma delas até falou, cara, desde que ela não foi a primeira, ela estava no meio, você falou, pô, desde que você pôs na tela assim, eu estou pensando aqui, eu não sei responder. Mexeu comigo, eu vou ficar um tempão pensando nisso. Falei, ótimo, maravilhoso. Agora, uma coisa é eu pelo menos estar em busca de entender o que é que eu procuro e o que justifica a minha existência e quais são meus talentos. Outra coisa é eu não fazer a menor ideia e não estar nem procurando responder. E está confortável com isso, né? E estou absolutamente ignorante, né? Aí não há employer branding também que resolva, porque eu posso ser o mais explícito para você de como é minha casa, como as coisas funcionam. Se você não sabe o que você está procurando, como diria o Sêneca, só uns 2000 anos atrás, para o barco que não sabe onde vai, nenhum vento é favorável. Então a questão do autoconhecimento é fundamental, mas também, quanto mais a gente vem fomentando isso nas pessoas, mais elas vão exigir das organizações, porque as organizações pedem muito, e as pessoas, né, que lideram as organizações pedem que os candidatos e os trabalhadores sejam cada vez mais protagonistas. O protagonismo pede muito autoconhecimento, porque se eu não me conheço é difícil ser protagonista. E aí, quanto mais eu vou sendo protagonista na empresa, mais eu vou sendo na minha vida. Quanto mais eu vou sendo na minha vida, mais eu vou exigindo da empresa. E aí eu começo a olhar as idiosincrasias da empresa e vou dizendo, mas você me disse uma coisa e agora está me entregando outra. Não sei se eu quero ficar, porque afinal você me pediu para ser protagonista. E aí ele exerce o protagonismo e diz, tchau, organização. Você não cumpre o prometido. E isso vai mudando. Uma hora eu ia fazer só para finalizar aqui, eu deixar você terminar e a sua explanação e a gente fechar, uma hora eu ia citar o Simon Sinek e o conceito do Golden Circle, quando ele, de maneira muito simples, ele mesmo diz que é a ideia mais simples de todas, tal, diz que quase todo mundo e quase todas as empresas sabem dizer o que fazem, alguns sabem dizer como fazem o que fazem, mas a imensa maioria não sabe dizer por que faz o que faz. E se a organização não deixa claro para o candidato, as pessoas, né, na verdade, que conduzem os processos de seleção, e depois de onboarding, de recebimento das pessoas, não deixarem claro qual é o propósito, e o indivíduo também que está procurando não sabe qual é o propósito da sua vida, não sabe o que justifica a sua existência, a gente tem dois cegos, um conduzindo o outro. E não tem nenhum problema em a pessoa ser deficiente visual. Ela pode ter muitas outras qualidades. Uma coisa que é difícil ela fazer é guiar outra pessoa. Agora, você imagina um cego guiando o outro. Fica algo temerário. Um cego guiando o outro e os dois tendo que atravessar a rua é complicado. Né? Então, complicado. Que pelo menos uma das duas pontas esteja enxergando. Se eu, indivíduo, souber o que eu estou procurando e essa organização está confusa, eu tenho a chance de dizer, opa, acho que não é aqui. E se a organização sabe claramente o que ela tem para oferecer, mas ela encontra um candidato que não sabe o que está procurando, ela também tem a chance de dizer obrigado. Sim. Agora, muitas organizações estão convocando as pessoas a aumentarem o seu autoconhecimento e o seu protagonismo, mas não estão subindo a sua barra de entrega da sua comunicação ou do seu processo de employer branding. Acho que quando essas duas coisas andarem juntas, a gente vai ter vidas mais saudáveis no mundo produtivo, né? No mundo organizacional. Com certeza, como eu falei, as empresas de sucesso, as empresas mais admiradas já entenderam isso. Não que elas sejam maravilhosas, não que não tenham falhas, mas com certeza acho que esse gap ele é muito menor. Né? Eu brinco até, faço um parênteses, a gente acabou de acabar com o ano eleitoral, com política, é isso, né? Você
qual que é a tua promessa, o que você vai de fato cumprir, o que você vai me entregar. Então, nas organizações é a mesma coisa. Durante o processo seletivo, né, quando você vai conversar com o teu futuro chefe, ou com as pessoas da sua área, enfim, putz, você não adianta fazer, não vem aqui que você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, você vai crescer, você vai tudo, e a gente sabe que não dá, né? Esse é o ponto, não dá para você promover todo mundo todos os anos, você reconhecer financeiramente ou não, enfim, todo mundo. De novo, tem maneiras e maneiras de fazer isso. E aqui é importante, né, voltando um pouquinho para o meu mundo de Employer Brand, você trouxe o teu lado incrível, a sua explanação aí do autoconhecimento e protagonismo, mas para mim é uma coisa básica que falta nas empresas, que também é comunicação. Falei do reconhecimento, que é uma coisa básica na questão da jornada, mas a questão da comunicação. Às vezes é você simplesmente colocar o critério e contar qual é, né? Isso tem muita empresa que não consegue fazer, falar o básico. Durante a pandemia, qual que era o maior medo das pessoas agora, nos últimos 8 meses praticamente aí? É você receber um e-mail do seu CEO ou do seu líder. A gente estava com medo de abrir. Eu falo, pô, está tudo errado, você não pode ter medo de abrir um e-mail, porque você está com medo de ser demitido. Porque você não foi. Porque as pessoas precisavam de estabilidade. Claro. Obviamente. Então, um monte de coisa acontecendo. E tem empresa que fala lá super bem, de caixa, independente do tamanho dessa empresa. Tem algumas que saíram na frente, fizeram um compromisso, falaram, não, a gente não vai demitir ninguém, e tá tudo bem, assinaram até tinha lá o tal do movimento não demita, não sei o que lá. Mas a base da relação é comunicação. E junto com ela você constrói a confiança. E para mim... E é contraditório, né, Caio? Porque no mundo que está tão bem abastecido, pelo menos em quantidade, não sei se em qualidade, de mecanismos de comunicação, a gente tem aqui, olha, Instagram, WhatsApp, Facebook, e-mail, telefone, impressora 3D. Ah, mas eu não sei exatamente como é que é essa peça. Espera aí que eu estou te mandando o projeto, imprime aí na sua impressora 3D. O cara, é verdade. Até isso é uma forma de comunicação. Quer dizer, tantos veículos e a gente ainda falha na comunicação, né? Então, assim, de novo, é super básico e volta em Employer Branding, né? Tem a ver com comunicação interna, corporativa, etc. Tá? Não que seja a responsabilidade só deles, acho que passa pela liderança, o que eu quero comunicar e como comunicar. E isso ficou escancarado, né? Tanto o que foi comunicado para fora e o jeito que foi feito isso, até as demissões, de novo, a gente fala do papinho que as pessoas têm que ser humanizadas, empatia e tal, e na prática passa o facão, o machado e tá tudo certo. Eles vão entender. Não, a gente tem maneiras e maneiras de serem feitas as coisas, mas acho que se a gente conseguir, né, como você falou, trazer a questão do protagonismo, do autoconhecimento, da proposta ali, né, de olha só, como é que você vai ser, como é que você vai crescer, como é que eu vou te ajudar na sua carreira. De novo, eu quero uma empresa, como eu falei, eu levei X anos, né, para poder achar TNP na minha vida e falar, putz, legal, tem uma relação bacana, minha chefe é gente fina, minha CEO é super bacana, e não sei o que lá, os caras me ajudam pra caramba, entendem a situação do Brasil é totalmente diferente do que é lá e tal, me apoiam, né, me dão as ferramentas necessárias, estão disponíveis para fazer um monte de coisa e tal, que outras empresas, independente de ser maior ou menor, talvez não teriam. E que para mim funciona super bem. Tem gente que acha que, putz, eu prefiro trabalhar numa empresa que tem lá aquele prédio bonito, tem que subir o elevador, cada um tem a com recepção, a sua, né, com te seu entrega o propósito. café na mesa. Fala, putz, eu não quero isso, eu quero trabalhar e ser feliz. Entendeu? Eu tive um funcionário assim, que ele ficava chateado porque não tinha a tia do café, que a gente chama, a famosa tia do café. Então você, cara, você quer, você levanta e pega. Aqui o escritório é pequeno e, cara, aqui bora, vamos fazer o negócio acontecer. Isso, provavelmente, 3, 4 anos depois, ele não me conhecia, né, trabalhando. Era engraçado, que ele falava pra mim, você tá assim agora, porque você acabou de chegar, você não conhece a empresa. Eu falei, putz. E olha que louco, né, o meu chefe, quando ele me entrevistou, eu tenho uma chefa e um chefe, uma bola dividida lá. Quando ele me entrevistou, eu falei, juro pra você com essas palavras, eu falei, só falta eu jogar bola, porque todo o resto que você me prometeu como trabalho, putz, eu preciso desenvolver o mercado, eu preciso viajar, eu vou fazer não sei o que lá, vou participar de projetos globais, um monte de coisa, e que ao longo desses 4 anos, tudo que ele me prometeu no D-1, né, nem no D0, né, na entrevista ainda, vem acontecendo por 4 anos de forma consecutiva. Cara, eu vou trocar isso aqui por quê? Né? Terapeuticamente a gente diz, deu match. Isso é importante, muito importante. Tanto terapeuticamente quanto na vida produtiva de trabalho. Caião, desde que o Instagram não limitou mais as conversas em 59 minutos, a minha vida virou um inferno porque eu sou capaz de ficar 5 horas conversando. Antes eu tinha a disciplina de, caramba, eu tenho que focar no tempo, agora eu estou mais relaxado, mas a gente precisa finalizar, porque senão também a gente não acaba aqui hoje. Alguma mensagem final, alguma coisa que te chame a atenção, que a gente não cobriu ainda, alguma questão que você ache bacana deixar aqui como registro para a posteridade?
Não, eu queria só comentar que eu só dei um micro spoiler, falei com você, eu gosto de falar toda vez mais a questão da retenção, né? Só para falar desse termo. Eu não gosto do termo retenção, a gente fala sempre de atração e retenção de talento, né? Acho que atração ok, mas retenção não. De novo, se a gente criar as experiências positivas, que é de novo a resposta, né? Por que as pessoas ficam nas organizações? Não é por causa do dinheiro. E retenção geralmente é, putz, o Caio vai sair, então vai lá, aumenta o salário dele, cobre a proposta que ele recebeu. Se a pessoa tomou a decisão de sair da sua empresa, putz, ele vai, mesmo que você pague um pouco mais, vai durar o quê? 3, 6 meses? No máximo, porque a pessoa internamente ela já perdeu o encanto. Que como um relacionamento, né? Você tá lá, você começa a namorar, sair, não sei o que e tal, você não faz um plano de retenção para a pessoa, para você ficar com a pessoa. Se você tem experiências legais e positivas, você vai viajar, vai jantar, assiste Netflix, seja lá o que for, tem gosto em comum, você dá risada junto e não sei o que lá, é isso que faz você ficar com a pessoa para sempre. E tem confiança. E tem confiança? Putz, é muito mais sobre isso, né? Então, acho que para a gente sintetizar aqui ou responder a pergunta da nossa live, é isso, a gente tem que pensar em tratar bem as pessoas, ouvir, saber ouvir, não que a gente precise responder tudo. É como criança, né? A criança te pergunta 100 coisas, né? Não que ele precisa responder tudo, mas você tem que falar, isso aqui a gente consegue fazer, isso aqui não dá, tal, mas é importante você ir pontuando. Que, de novo, a gente volta na comunicação, volta na confiança. Você vê como os termos, né, e o dia a dia das empresas, pessoal, é fácil de fazer no sentido de estar na nossa mão. Né? Não adianta também a gente culpar e volta no protagonismo também, né? Ah, não, porque a empresa, porque não sei quem, porque a pessoa... Putz, e se essa é a tua empresa, você está na empresa errada. Se você está terceirizando tudo e todos, lamento te dizer, ou felicito te dizer, vai procurar um lugar que, puxa, eu, né, tem o meu lado empreendedor com outras coisas e tal, mas, putz, eu na empresa que eu tô hoje, eu posso falar, eu sou super feliz, eu tenho uma relação bacana, de confiança, putz, eu tenho prazer, todo mundo que... É muito louco, Danilo, vira e mexe com essas pessoas, de me ouvir falar de TMP, quando eu falo mais, né, eloquamente aqui de employer brand, então as pessoas querem trabalhar comigo, de tanto que eu gosto, tanto que eu, putz, do que eu transmito, e tipo, mesmo sem eu ter vaga, né, então não é que eu faça meu employer brand, mas é porque as pessoas falam, putz, esse cara é feliz no que ele faz, gosta pra caramba, tá aqui, putz, falando como se a empresa fosse dele. É mais ou menos o que eu venho procurando na minha vida também há alguns anos. E deve ser legal pra caramba, putz, um pouco por mim, porque, de novo, sou um nome legal no mercado, a TMP é um baita nome no mercado, mas por tudo que eu conto e as experiências que eu tenho, os gringos, não sei o que lá, eu falo assim, cara, eu quero trabalhar, deve ser muito legal, né? E é isso, dá pra ser feliz no trabalho, não tem que ser um sacrifício, né? Pô, a gente tá aqui, pra quem estiver assistindo a gente, enfim, são mais de 10 da noite já. Ninguém tá sofrendo pra fazer uma live pra falar do que gosta, né? Não tô aqui obrigado, não tem nada demais, a gente tá aqui compartilhando nossas experiências e tal, porque é legal, então todo mundo com um sorriso, né, aqui, com brilho nos olhos, falando até agora, e como você falou, a gente poderia ficar mais 5 horas falando. Eu acho que num contexto onde a gente percebe cada vez mais o espaço e o fomento do autoconhecimento, que vai gerando protagonismo, e o protagonismo gera uma autorresponsabilização, quando a gente faz a pergunta, né, quais são os atributos para uma organização se tornar positiva, você olhou por vários ângulos isso, eu vou fazer um último comentário. Eu acho que os líderes e as pessoas que tocam as grandes decisões nas empresas precisam entender que é preciso repetir de pé o que se disse sentado. Ah, sim. Ninguém aguenta mais ter que lembrar as pessoas, mas você disse isso, você prometeu. Se você não pode cumprir, tudo bem, as coisas mudam, mas só chega e me avisa. Então as organizações precisam, através das suas pessoas, que são as únicas coisas que existem, repetir de pé o que dissem sentado. Até porque nós, indivíduos, estamos cada vez mais nos tornando protagonistas. Sem e dúvidas. O protagonista vai exigir responsabilização dele mesmo, mas também de quem prometeu algo para ele. Querido, muito obrigado. Fica agora a promessa de um café presencial, tão logo este mundo ache uma nova rotina que permita isso. E a gente vai pondo esse papo em dia mais vezes aí. Está convidadíssimo a vir passear aqui no interior, né, tomar um cafezinho aqui com a gente. Eu estou toda hora em São Paulo também, afinal vim de lá. A gente se cruza aí mais cedo ou mais tarde, junto o Paulão junto. A Tati também, que você não conheceu ainda, vai ser muito bacana. Não, com certeza. O Paulão já deixou um convite para um churrasco lá em Jundiaí, no condomínio também. Convite super Agora aceito. ele tá caipira também. E agradecer quem tá com a gente até agora. A Gil falou que vinha, tá aí também. Obrigado, Gil. Beijo. O Bruno, que é super parceiro dos aplicativos também. De novo, comunicação. Ele é um cara que a gente fala todo dia. A empresa que ainda faz a pesquisa no papel. Putz, grila, a gente tá em 2020.
comunicação, manda todo mundo, tem na verdade você tem 2 celulares por pessoa, né, por habitante no Brasil, e as pessoas estão lá impondo a comunicação no papel, que ninguém, putz, enfim. Tá aí, queria agradecer também o Brunão, parceiraço, e o Paulo, obviamente, tá aí no backstage. Show. Caião, fica com Deus, Abração. Muita saúde aí para você, para toda a sua família, cara. Uma excelente nós. Sequência de semana para todos nós. Valeu, turma. Obrigado aí a todos que participaram com perguntas, o Chiran Marinho, a Ju, obrigado aí também pela participação. A gente se vê em breve, Caio. Fica com Deus, cara. Bom final de ano para todo mundo, né? Já estamos chegando próximo até de desejar bom Natal. Olha que loucura, né? Acabou o ano. Isso aí. Legal. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Até já. Tchau, tchau.